fizer a favor. Então nós continuamos ainda, né, no dia 28 de março. Eu continuo na turma 23A e agora eu vou falar sobre gametogênese. Gametogênese é muito simples, tá? O que acontece na gametogênese? É a gente juntar todas essas coisas que eu falei sobre meiose até agora e dar nome aos bois. Não é eu falar, uma célula entrou em meiose. Agora eu vou falar assim, a célula X entrou em meiose. E ela termina a meiose gerando duas células, que eu vou chamar de Y. Então é coisa bem simples, querem ver? Eu vou explicar o esquema aqui no quadro e depois a gente vai olhar isso na realidade, como funciona lá no testículo. Vou apagar aqui, tá? Vou começar da parte masculina, porque quando a gente fala de gametogênese, a gametogênese no homem, que a gente chama de espermatogênese, ela é mais simples do que a gametogênese na menina, que a gente chama de ovogênese. Tá certo? Então vamos olhar no gametogênese na masculina, na espermatogênese. Eu começo assim, ó. Existe uma célula, essas células, a gente vai dar o nome delas, de células da linhagem espermática. O que seria essa célula da linhagem espermática? São as células que ao final vão dar origem aos espermatozoides, não é? A célula mais primitiva da linhagem eu chamo de espermatogônia. Espermatogônia A. Elas ficam no testículo, na periferia daqueles tubinhos que tem dentro do testículo, são os túbulos seminíferos, onde eu contei para vocês que vai acontecer a produção de espermatozoides. Daqui a pouco a gente olha no modelo. Bem, essas células vão ficar durante toda a minha vida praticamente guardadinhas ali. Elas são um estoque que eu tenho. Por esse motivo é que o homem consegue produzir espermatozoides praticamente a vida dele inteira. Não é de se assustar de um cara de 80 anos, às vezes mais do que isso, ter um filho. Por quê? Porque ele produz espermatozoide dos 10 anos, vamos supor, até os 80, 90 anos. Por que isso acontece no homem? Porque a gente tem um estoque de espermatogônias A. Aí o que acontece? Elas sofrem mitose. Quando elas sofrem mitose, lembra? Na mitose são originadas duas células. Uma vem para cá, ó. E a outra recompõe o estoque, tá? De espermatogônia A. Essa que veio para cá, eu vou chamar de espermatogônia B. Essa espermatogônia B sofre uma transformação e vai originar uma célula chamada espermatócito 1. Olha como é simples. Sabe que célula que entra na meiose 1? É o espermatócito 1. É ele que vai entrar na primeira divisão de meiose. Bem, então eu vou escrever aqui, ó. Espermatócito 1 entra na meiose 1. Como é que é a meiose 1? É uma divisão que gera duas células. Como é que eu chamo essas células? Simples também. Espermatócito 2. Espermatócito 2. Esse espermatócito 2 é a célula que vai entrar na meiose 2. Tá? Lembra? 1, meiose 1. 2, meiose 2. Tá? Bem, ao final da meiose 2, então vou escrever aqui, ó, meiose 1 e aqui meiose 2. Meiose 2. Ao final da meiose 2, cada espermatócito 2 vai dar origem a uma célula que eu chamo de espermátide. 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 Olha lá. Então, ao final da meiose,
eu gerei 4 espermátides. Ok? Bem, o que eu fiz até agora? Só dei nome aos bois. Uma célula entrou na meiose. O espermatócito 1 entrou na meiose 1. Ao final, ele gerou 2 células. Ao final, ele gerou 2 espermatócitos 2. Esses espermatócitos 2, esses 2, entraram na meiose 2 e deram origem a 4 células filhas. Não são 4 células filhas. Agora nós vamos dizer que elas são as espermátides. E aí o que acontece com essas espermátides? Todas elas vão sofrer um processo de diferenciação. Vou escrever aqui, ó, diferenciação. Eu chamo esse processo de espermiogênese. Só para deixar claro para vocês. Como é que é o processo inteiro? Espermatogênese. E aí, cada espermátide vai se transformar num espermatozoide. Então, ao final, eu gero 4 espermatozoides diferentes. Tudo bem? 4 espermatozoides diferentes. Tranquilo? Só dei nome aos bois, nada mais. Não é? Bem, essa é a parte masculina. Simples assim. Agora eu quero mostrar onde ela acontece, para dar um reforço para vocês entenderem, tá? Imagina, posso pegar um modelinho aqui? Vocês só me dá licença um pouquinho. Coisa rápida de novo, tá? Pegar uma caixinha. Ô João, uma caixa. João, segura para mim, por favor. E vou pegar uns modelinhos. Pronto. Já vou pegar, João. Vamos lá. Obrigado, cara. Aqui, ó. Lembra do tubo seminífero? Lembra do testículo? O testículo está lá, tem os lóbulos testiculares e dentro deles tem aqueles fiozinhos que no modelo estão de azul. Bem, esses túbulos seminíferos, eu tenho um cortado. Imagina eu pegar um tubinho daquele, cortar transversalmente e ampliar. Ele vai ficar assim, ó. Um tubo de paredes grossas, tá vendo? Um tubo de paredes grossas. O que eu tenho na periferia? Tá vendo essa região rosa com núcleo branco? Essa região são as chamadas células mioepiteliais. Vou escrever aqui, ó, para ajudar a guardar. Células mioepiteliais. Sabe o que essas células fazem? Elas têm a capacidade de contrair, e os espermatozoides produzidos aqui dentro não têm movimentação. Eles não conseguem fecundar e não conseguem nem se mover ainda. São imóveis. Quando essas células aqui de fora contraem, o tubo é comprimido e esses espermatozoides são levados para frente. Lembra da história? Túbulos retos, rede testicular, ductos eferentes, epidídimo. Aí eles param lá no epidídimo, onde vão amadurecer. Bem, o que eu tenho aqui para dentro? Essa estrutura grande lilás. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, formando a parede do tubo. Essas estruturas lilás, eu tenho uma ampliada aqui, ó. Tá vendo? Estrutura lilás ampliada. Ela é uma célula. Célula normal, olha. Tem citoplasma, fiz um corte aqui atrás, tá vendo? Tem citoplasma, tem núcleo, etc. Então, imagina esse tubo. Eu tenho um corte dele aqui. E logo à frente eu vou ter um outro corte, olha. Aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Aí colocarei mais um, mais um, mais um, mais um. Então a parede do tubo é formada por essas células. Como é que chama essa célula lilás? Essa célula lilás se
que chama célula de Sertoli. Deixa eu escrever aqui, ó. Célula de Sertoli. Eu gosto sempre de usar um exemplo nesse momento. Misto quente. Agora já está todo mundo meio com fome de novo, né? Eu já estou. Então imagina, vamos ali pedir um misto quente. Como é que é um misto quente? É uma fatia de pão, no meio presunto e queijo, não é assim? Bem, como é que funciona lá no meu túbulo seminífero, lá dentro do testículo? Uma célula de Sertoli, uma outra célula de Sertoli, formando as fatias do pão, tá vendo? No meio, o presunto e queijo são as tais das células da linhagem espermática. Então, essas células que vocês estão vendo aqui, ó, são as células da linhagem espermática. Então, aqui eu teria o nosso pão do sanduíche, o outro pão estaria aqui, ó, e no meio deles, ou seja, não está dentro do citoplasma da célula de Sertoli, mas entre uma e outra, tá vendo? Eu tenho o quê? As células da linhagem espermática, que são essas que eu descrevi para vocês. Vamos ver qual que é qual? É simples. Está vendo aqui embaixo, ó? Eu tenho umas células vermelhas. Essas vermelhas são as chamadas células espermatogônias A. As espermatogônias B, então essa sofreu mitose, uma ficou aqui e a outra subiu. As espermatogônias B estão de vermelho com bolinhas laranjas, tá vendo? Por que eu pedi para mostrar assim? Porque as espermatogônias B vão se transformar nas laranjas, que são o quê? Espermatócitos 1. Olha lá, ó. Espermatócito 1 é a célula que entra na meiose 1. Ela entra na meiose 1 e gera duas células aqui, ó, amarelas. Espermatócitos 2, tá? Que entram na meiose 2, dando origem cada um a duas. Então essas duas vão dar origem a 4, tá vendo? Como é que eu chamo essas células azuis aqui? Espermátides. As espermátides sofrem alterações fisiológicas, morfológicas, bioquímicas, gerando os espermatozoides. Tá vendo? Bem, quem controla o processo? As células de Sertoli. Elas que controlam. Mas elas são controladas por outras células. Então imagina, ó, o tubinho está aqui. Do lado de fora do tubo, entre regiões diferentes do tubo, eu tenho essas células soltas. Essas células elas são chamadas de células intersticiais ou células de Leydig. Então, as células de Leydig ou intersticiais, elas produzem testosterona. Mas como funciona? Na minha cabeça, eu tenho o hipotálamo e tenho a hipófise. O hipotálamo recebe informações do ambiente, age sobre a hipófise produz hormônios que controlam a célula de Leydig. Essas aqui, ó. A célula de Leydig produz testosterona, que por sua vez controla o funcionamento da célula de Sertoli. E o que a célula de Sertoli faz? Controla a mitose das espermatogônias A. A passagem das espermatogônias A por essa sainha, tá vendo? As espermatogônias A ficam nessa parte aqui, ó, de baixo, embaixo dessa sainha. Essa sainha, na verdade, é uma forma que a gente usou para mostrar as junções adesivas e oclusivas que acontecem entre uma célula de Sertoli e a vizinha. Essa parte de baixo, esse compartimento de baixo, a gente chama de compartimento basal. Ele é preenchido só pelas células espermatogônias A. Essas espermatogônias A sofrem mitose e geram duas. Uma fica aqui, a outra atravessa o compartimento basal e entra nesse compartimento ao lado da luz. Como é que eu chamo a luz de um tubo? A gente chama de luz ou compartimento. Luz é a cavidade, né? O meio do tubo. Eu chamo de luz ou compartimento luminal, ou luminal, espaço luminal.
Então, esse compartimento que está perto da luz, a gente chama de compartimento adiluminal. Está ao lado da luz. Então, é compartimento basal, onde estão as espermatogônias A. E o compartimento AD, tá vendo? Demudo, luminal, aonde estão as outras células da linhagem espermática, todas as outras. A meiose que acontece aqui é controlada pelas células de Sertoli, que são controladas pelas células de Leydig, essas aqui, ó, que são controladas pela minha hipófise, que é controlada pelo meu hipotálamo, que é controlado pelas sensações e captações de estímulos internos e externos. Concorda comigo? A gente vai ter aula só para falar sobre isso a partir da semana que vem. Mas antes de seguir, falar de hormônios, eu preciso que vocês entendam esse processo que eu estou contando para vocês. Tudo bem até agora? Tá? Então, no homem é simples assim. Tá? Agora eu quero contar, se vocês entenderam, me confirmarem realmente que entenderam a parte masculina, eu vou falar, dar uma parada e vou falar sobre a parte feminina. Essa é a parte masculina. Todo mundo entendeu? O que eu fiz agora? Não compliquei nada, eu só dei nome. Não é? Nome ali, ó. Nome. Tá? Agora, e disse para vocês, localizei espacialmente onde está acontecendo. Naqueles pequenos tubinhos que vocês viram lá. Mais para frente a gente vai explorar bastante isso aí, então vai ser coisa muito comum no dia a dia de vocês. Não vai ter problema para guardar. Não se apavorem, tá? Mas tenham certeza que aprenderam o que foi dado numa aula, porque eu vou precisar desse conhecimento para a aula seguinte. Na hora que eu for falar de hormônios, isso aqui tem que estar claro para vocês, que tem umas células do lado de fora, que são células de Leydig, que vão produzir testosterona para agir nessas células aqui de dentro, nas sertoles, que vão controlar o processo de produção dos espermatozoides. Tá? Ana? Oi? Em todo o tubo, de fora a fora. É por isso que a gente produz, nós meninos, tantos espermatozoides assim, o tempo inteiro. A gente tem uma produção muito, muito massiva. Tudo bem? Com o passar dos anos não vai diminuindo? Vai diminuindo, porque vai caindo a produção de testosterona. E ao diminuir a produção de testosterona, diminui a produção de espermatozoides. Mas ainda assim, eu tenho uma produção menor. Depois de 50 anos começa a baixar. Mas ainda assim eu tenho, até ela reduzir ao ponto de acabar, vai levar muito tempo. O homem tem uma menopausa também. Só que a menopausa do homem a gente chama de andropausa. Ela acontece bem mais distante que das meninas, que acontece em torno dos 40, 40 e poucos anos. Tá? João, ia falar alguma coisa? Não. Tranquilo? Na aula passada você tinha falado que os espermatozoides passam em unidade de maturação. É para ter essa diferenciação? Não, a diferenciação acontece no tubo. Lembra? Vou te incomodar de novo. Fica aí. Agora vai dar. Ah, cadê? Cara, estou te perseguindo hoje, hein? Tá aqui. Então vamos lá, ó. Deixa eu mostrar o que eu não mostrei antes. Lembra do testículo? Tá aqui. Esse processo, esse tubinho que vocês viram em corte, é essa região aqui verdinha, tá vendo? Depois de produzidos aí, aqui, a parede desse tubo verdinho aqui, são as células de Sertoli. E entre os tubinhos eu tenho as células de Leydig, que eu mostrei para vocês. Então os espermatozoides são produzidos dentro desse tubo, passam pelos túbulos retos, rede testicular, ductos eferentes, e aí vão maturar aqui no epidídimo. Tá certo? Depois vão levar 90 dias para maturar. Não, essa maturação é a diferenciação? Não, a maturação ele já vem diferenciada. A maturação é um processo bioquímico que acontece principalmente a nível de membrana, para que ele consiga entrar no útero e reconhecer o ovócito, o gameta feminino, para fazer a fecundação. Tá? Oi. A maturação começa depois da espermogênese? Depois, tá? Nos 90 dias seguintes. Ok? Podemos seguir? O feminino é igual ao masculino, com algumas poucas diferenças. A primeira, todo mundo já sabe.
Enquanto nós homens produzimos o tempo inteiro, vocês meninas funcionam em ciclos. Então o processo feminino é em ciclo. Pronto. Então vamos começar aqui, ó, rápido. Olha aqui, ó. Mesmos nomes, muito parecidos. A parte final é a mesma. Então na parte feminina, ó, feminina, da linhagem feminina eu começo com as ovogônias. O que acontece com as ovogônias? Já a primeira diferença. As meninas têm ovogônias quando ainda estão dentro do útero da mãe de vocês. Essas ovogônias vão durar mais ou menos até o 5º mês de gravidez, da formação do corpo de vocês lá no interior do útero. Aí elas começam a se transformar em ovócitos 1. E óbvio, vão entrar na meiose 1. Mantém, tá vendo? Ó, olha, gônia, tá vendo? Cito 1, tá vendo? Tá? Bem, aí o que acontece? Vocês meninas param, dão o que eu chamo paradona, uma grande parada muito longa. Essa paradona a gente chama de dictiótono. Dictiótono não é o nome de uma fase da meiose, não é nome de fase da prófase. Apesar que a parada dictiótono acontece na prófase 1. Você começa e produz grande quantidade de ovogônias e elas vão se transformando em ovócitos 1. Aí todas elas chegam em prófase 1 e param no dictiótono, tá? Quando você nasce, você não tem mais ovogônias, só tem ovócitos 1 parados em dictiótono. Só que a maioria das células que você tinha morreram. Foi feita uma seleção e algumas morreram por um tipo de suicídio celular que a gente chama de atresia folicular. Atresia é um tipo de morte celular. Aí elas morrem, vão morrendo. E ao nascimento, você vai ter em torno de uns 300 mil células dessa por ovário. Tá? Então você vai ter 300 mil por ovário. Ok? Quando a gente pensa que numa ejaculação eu vou produzir 250 milhões e você vai ter só 300 mil, você pensaria, nossa, eu estou com muito pouco. Eu tenho muito pouco células da minha linhagem, né? Da minha linhagem espermática, eu vou ter muito pouco. Na verdade não. Querem ver? Vamos fazer um cálculo simples, bobo. A menina começou o seu ciclo, chama menarca, não é isso? Ela começou aos 10 anos de idade e foi até os 40 anos. Até os 40. Tá certo? Então isso dá um total de 30 anos de período fértil. Se você considerar que você está produzindo um gameta por mês, então você teria 12 meses. Concorda? Então o que você vai fazer? Você vai pegar esses 30 e multiplicar por 12 dá 360, não é isso? Então, na verdade, se você teve um ciclo de 30 anos, um ciclo fértil, você só vai produzir 360 gametas. Vocês vão ver que quando você vai reativar o ciclo, que estava parado no dictiótono, na paradona que eu falo, o que aconteceu? Você vai recrutar em torno de umas 20 células paradas em dictiótono por vez. Então eu pego esse número e vou multiplicar, era 360, eu vou multiplicar por 10, daria 3.600, vou multiplicar por 2 para dar 20, concorda? Então seria em torno de umas 7.200, 8.000 células que você vai utilizar na sua vida inteira, considerando-se que a menina não vai tomar pílula, quando ela toma pílula para o ciclo, a menina vai ter o ciclo regular, menstruando todo mês, a menina não vai ficar grávida, não vai amamentar, etc. Toda vez que você faz essas coisas,
a produção, o nível de produção dos gametas diminui, claro, porque você passa meses sem produzir. Concorda comigo? Então, mesmo que a menina faça assim, tenha esse tipo de condição, ela só vai usar uns 8 mil dos 300 mil de saúde. Os 300 mil que ela tem. Então, vocês têm com folga, concorda comigo? Igual mais ou menos a gente. Bem, então você dá a paradona. Em cada ciclo, então no ciclo, elas vão ser reativadas. Reativação. Quantos? Mais ou menos uns 20 por ciclo. E aí o que acontece? Elas saem da paradona e vão formar os ovócitos 2. A primeira, lembra? Um ovócito 1 daria 2 células aqui, tá? Um ovócito 2, a outra célula, daqui a pouco eu falo sobre ela, tá? Mas vamos de uma vez, é uma célula para descarte de material genético. Essa célula a gente chama de glóbulo polar, corpo polar, globo polar, corpúsculo polar. Eu não gosto de nenhum desses nomes. Tem um nome muito mais simpático para mim: polócito. Esse polócito é uma célula para descarte do material genético. Polócito 1. Ele vai ser jogado, ela vai ser destruída. E junto com ela, metade do material genético que você não vai usar. Concorda comigo? Bem, como acontece nessa célula? Ela é muito pequenininha, esse polócito 1 é muito pequeno, só praticamente com o núcleo e uma capinha de citoplasma. Todo o restante do citoplasma, mais organelas, etc., foi para onde? Foi para o ovócito 2. O primeiro ovócito 2, desses 20, que chegar em metáfase 2, vai dar o que eu chamo de paradinha. Ele vai parar, os outros 19 vão morrer e ele vai ser ovocitado. Ué, Gé, não é ovulado? Eu não aprendi o tempo inteiro que é ovulado? Tudo bem, as pessoas falam ovulação, mas está errado, tá? É ovocitação. Por quê? O que você está liberando é o ovócito, não é o óvulo. O óvulo, vocês vão ver daqui a pouco, se forma só depois da fecundação. Tá bom? Aí você liberou o ovócito 2. Se ele se encontrar com o espermatozoide, ou seja, se ocorrer a fecundação, ele vai sair da metáfase 2 e vai gerar 2 células. A primeira é o óvulo. Tá vendo? O óvulo não é o gameta feminino. Por quê? Já teve fecundação. O gameta feminino é o ovócito 2. E a outra célula? Ela se chama polócito 2. Também para descarte do material genético. Essa vai desaparecer. Essa também vai desaparecer. Vamos resumir a bagunça? Todo mundo prestando atenção em mim. Características específicas do processo feminino, que não estão no homem, são só de vocês, meninas. Acontece em ciclos. Tudo bem? Se eu falar alguma coisa que não entenderam, pergunta. Acontece em ciclos. É fácil. Segundo, tem 2 paradas. Uma paradona no dictiótono e uma paradinha em metáfase 2. Segundo. Terceiro, o processo só termina se tiver fecundação. Portanto, eu posso dizer o seguinte: uma menina que nunca teve uma relação sexual na vida dela e nem vai ter, ela jamais vai produzir um ovócito 2 em anáfase 2. Concorda comigo? Por quê? Por que ela não produz em anáfase 2? Porque para passar da metáfase 2 para a anáfase 2, que é a fase que vem depois, obrigatoriamente tem que ter fecundação. Entenderam? Então, ó, 3. Ciclo, paradas e fecundação. E o último, gera células de volumes diferentes, não é?
todo o volume da célula que foi produzida praticamente vai ficar no óvulo. E as outras duas que são formadas, elas são só para descarte do material genético. Eu poderia colocar até uma quinta informação aí. Não gera 4 células. No homem geram 4 células. Aqui no final gerou uma só. Funcional uma só. Concorda comigo? Não é difícil, tá vendo? Mas tem características específicas que são só da mulherada, só das meninas. Pergunta aí. São quantos glóbulos polares em processo de... São só 2, tá? Existem livros aí, cara, você vai ver que o autor vai falar que o colóstomo 1 se divide. Mas para a espécie humana está comprovado que ele não se divide. Então, o primeiro colóstomo desaparece, não entra na meiose 2, e o segundo colóstomo se forma no final da meiose 2, tá vendo? São só 2. Tudo bem? Tranquilo? É muita informação. Por isso que tem o nosso amigo vídeo, para chegar em casa, rever e tirar dúvida comigo. Agora, tenho 5 minutos, eu vou falar para vocês sobre ploidia, carga genética, porque isso é questão que eu cobro na prova. Agora, para entender, o meu conselho é: pare de escrever, pare, presta atenção. Depois que você entendeu, só vou pôr uns poucos números ali. Depois que você entender, fica mais fácil de você anotar. Quando você está com a cabeça baixa escrevendo, muitas vezes você não presta atenção no que eu estou falando. Tá bom? Então vamos lá? Oi, falando. Só uma coisa que eu não entendi. Se não tiver fecundação, o que acontece com o ovócito 2? Ele é destruído. Tá? Não vai para frente, vai ser destruído pelo organismo. Tá? Posso seguir? Fala. Ele é destruído, mas ele vai ser reabsorvido pelo corpo ou ele vai ser expelido? Não vai ser destruído. Reabsorvido pelo corpo. Destruído pelas células de defesa. Tá? Bem, vamos falar de número de cromossomos? Coisa mais simples. Como toda célula do corpo é 2N, não é? 2N, 2N, 2N. Essas aqui são todas 2N, tá vendo? Todas com 46 cromossomos. Não falei nada demais. A célula, a espermatogônia A, ela é 2N, tem 46. Concordam? A espermatogônia B é igual a A, ela é 2N, com 46. Ela vai virar um espermatócito 1, que também tem 46, 2N. 2 conjuntos de 23. Aí meiose 1 é a divisão que eu chamei, lembra? Reducional. Então reduziu o número à metade. Cada espermatócito 2 não é mais 2N, ele é N. N e N, tá vendo? 2 células N. Cada uma com 23. Aí teve separação do material genético, das cromátides, não é? Então, um cromossomo com 2 cromátides é um cromossomo. Um cromossomo com uma cromátide só é um cromossomo. Tá vendo? Então manteve, a segunda divisão mantém o número de cromossomos, mas cai o material genético à metade. A concentração de DNA cai à metade. Semana que vem nós vamos fazer um gráfico disso. Me cobrem. Igual vocês lembraram hoje, gostei dos espermatozoides, do pênis que estava faltando. Do mesmo jeito, tem que lembrar do gráfico na semana que vem para eu mostrar para vocês, depois do feriado. Então olha aqui, ó. Então a meiose 2 mantém o número de cromossomos, por isso ela é chamada equacional. Equacional é sinônimo de igual, concorda comigo? Bem, forma então 4 células N, 4 espermátides, tá vendo? N e N, tá vendo? Que óbvio, vão dar origem a 4 espermatozoides, todos N. Ok? Na parte feminina, é a mesma coisa. Mas presta atenção numa característica. Ó, as ovogônias são 2N. Os ovócitos 1 são N. São 2N, desculpa. Você para então com a célula 2N. Aí o que acontece? Os ovócitos 2, que se formam, são 2 aqui, né? Que se formam, na verdade seriam 2, na verdade é um só porque o outro é o colóstomo, desculpa. Esse aqui é o quê? Ele é N. Ó, cito 2, tá vendo? N, N. E o colóstomo?
também é N. Aí vai gerar o quê? Um óvulo ao final. Esse óvulo é o quê? N. E o polócito que está aqui? De N também, viria de N aqui, também viria para N aqui, ó. Tá? Agora uma característica. Tá vendo os polócitos? Polócito 1, polócito 2. Ambos são N. Ambos têm 23 cromossomos. Mas o polócito 1 tem cada cromossomo formado por duas cromátides, gravatinha borboleta. E o polócito 2? Uma cromátide só. Então eu posso dizer a vocês, anote isso aí que é importante, gente. O polócito 1 e o polócito 2 são N, cada um com 23 cromossomos. Mas a quantidade, a concentração de DNA é o dobro no polócito 1 em relação ao polócito 2. Entenderam? Repetindo. Polócito 1 e 2 são duas células haploides, N. Mas o polócito 1, que foi formado na meiose 1, ele tem o dobro do material genético, o dobro de DNA, do que o polócito 2. Por quê? Porque o polócito 1 são duas cromátides. E o polócito 2? Uma cromátide só. Tudo bem? Entenderam? Sim? Dúvidas? Fala, cara. Você falou que o óvulo é quando o ácido fecundado. Sim. Ele não seria presente? Oi? Ele não seria presente? Não. Tem autores que consideram por ele ter dois núcleos lá, que ele é 2N. Tem autores que só vão considerar o fato, só vão considerar o 2N quando tiver a união dos dois pronúcleos. E aí 2N seria o zigoto, que é quando acontece essa união dos dois pronúcleos. Tá certo? Tudo bem? Enzo. O óvulo então tem dois núcleos. Dois núcleos, o masculino e o feminino, do espermatozoide e do ovócito 2. Mais dúvidas? Pode desligar, por favor.